Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, eu sou Adriano Faria e hoje falaremos sobre o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 1 e 3, Piedade filial. Allan Kardec inicia seu comentário afirmando que o mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência geral da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Olha que interessante, não se pode amar o próximo sem amar aos pais. Aliás, é no seio da família, no aprendizado de amar aos familiares, aos entes queridos, que o homem mais se prepara, ou melhor, mais exercita o sentimento do amor, que o leva a expandi-lo aos amigos, aos colegas de trabalho, da escola, da comunidade e aos demais próximos. Quem não consegue amar seus pais, que lhe deram a possibilidade de viver na terra, que deram carinho, que cuidaram dele enquanto não podia fazê-lo, como pode amar o próximo, principalmente o que nada lhe deu? Embora estejamos distantes do verdadeiro amor ao próximo, exemplificado por Jesus, amar aos pais está incluído na necessidade de amar-se ao próximo, independentemente das qualificações morais, do mérito ou demérito que possam apresentar. Todavia, continua Kardec, o verbo no imperativo honra teu pai e a tua mãe implica em algo a mais, em um dever a mais em relação a eles, o da piedade filial. Segundo os dicionários, honrar significa conferir honras a, dar crédito ou merecimento a, exaltar, levar às alturas, glorificar, tratar com respeito, reverenciar. Honra-se, louva-se, respeita-se alguém que demonstrou, por determinados atos, qualificações dignas desse merecimento. Honrar aos pais implica em reconhecer merecimento da parte deles. É tão importante honrá-los que essa determinação foi incluída nos 10 mandamentos recebidos por Moisés, há mais de 3.000 anos. Considerando que os 10 mandamentos se constituem na base de toda a justiça, podemos até afirmar e compreender que honrar aos pais é também uma questão de justiça. Alguns podem estar se perguntando: que mérito têm os pais para que esse mandamento seja tão importante? A resposta é simples: serem pais. Somente por haver dado a alguém a oportunidade de viver na Terra, de reencarnar, já é uma qualificação importante para serem honrados, tratados com respeito e consideração. Honrar aos pais é reconhecer o bem que fizeram ao pôr o filho a viver neste mundo. Todos os pais merecem piedade filial, sentimento inspirado pelas necessidades, pelas dores físicas e morais dos pais, dispondo-se a assisti-los sempre, procurando amenizá-las ou eliminá-las. Piedade filial é reverenciar aos pais e assisti-los sempre, numa demonstração de afeto e gratidão. Afeto e gratidão. Bom, e o que não está de acordo com
essa máxima, com essa lei de piedade filial. Ou seja, os filhos que fogem à responsabilidade de seguir a questão do honrar a teu pai e a tua mãe, especificamente o dever de piedade filial. Então, fogem à piedade filial aqueles que apenas ajudam os pais na alimentação, não se apercebendo das demais necessidades, aqueles que até ajudam, mas de má vontade, com exigências de mudanças de hábitos a que não estão acostumados, aqueles que os ajudam dando-lhes o mínimo, sem nada se privar em benefício deles. Aqueles que os colocam nos piores cômodos da casa, cobrando-lhes muitas vezes serviços domésticos que já não podem fazer bem. Aqueles, sem motivo justo para não se darem ao trabalho, os colocam em asilos, casas de repouso, privando-os da convivência familiar, ou os que, não tendo maneira de cuidar dos pais, os colocam nesses lugares, acomodam-se e os visitam muito de vez em quando, sem nenhuma demonstração de afeto e de atenção. Fogem também da piedade filial aqueles que não os visitam em seus lares, frequentemente ou pouco telefonam, pouco conversam com eles, não lhes fazem perguntas a respeito do seu viver, enfim, as pequenas atenções que lhes mostrem o interesse filial. Mas e os pais que abandonam os filhos? E os que não são bons pais? Também devem ser honrados por terem dado a oportunidade de um novo corpo, a um espírito, de uma nova existência, de inúmeras experiências, de novos aprendizados, de transformações internas, de prosseguimento evolutivo. Só por isso já fazem credores de honra, consideração, respeito e compreensão aos motivos do abandono ou dos maus tratos. A eles, todos os atos indicados pela caridade e pelo amor ao próximo, tais como pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Lembra também Kardec que todo ato condenável que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feito aos pais, uma vez que a falta de caridade se junta ao sentimento de ingratidão. Outro ponto importante deste capítulo é a promessa de Deus em relação a este mandamento. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo
se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também quando os chama à observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Bom, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês um cordel, um poema que eu fiz há mais ou menos 10 anos, numa palestra que eu e o grupo Oficina de Arte fizemos na Federação Espírita do Estado de Goiás sobre este tema, piedade filial. Ainda muito pequeno, em um tempo que não voltará mais, era um menino mimado e abusava dos meus pais. Pessoas simples de poucos recursos faziam da vida uma luta sem fim, do trabalho na roça o nosso sustento, e ainda compravam brinquedos para mim. Mesmo assim eu reclamava da vida que levava, queria mesmo era mordomia, o resto não me importava. Culpava meus pais por tudo, pelo portão quebrado ou muro caído, pela falta de comida ou roupa bonita, ou por nossa casa de chão batido. Quando ia para a escola com um deles, separávamos no meio do caminho. Não queria que meus amigos os vissem, preferia chegar sozinho. Deve ser muito difícil, e que nenhum pai ou mãe um dia sonha, serem rejeitados por um filho que por ele sente vergonha. E assim eu fui crescendo, desprezando minha família, vivendo em meu próprio mundo, isolado em uma ilha. Aos 20 anos, saí de casa sem derramar uma lágrima sequer, ao contrário dos meus velhos pais, que mal conseguiam ficar de pé. Vi a tristeza em seus olhos a me implorarem para não ir embora. Mesmo assim me abençoaram naquele momento, naquela hora. Parti sem olhar para trás, cego em meu egoísmo, iludido pelos prazeres do mundo, construí meu próprio abismo. Muitos anos se passaram desde aquele triste dia. Consegui juntar fortuna, mas tinha uma vida vazia. E em busca de uma resposta para aquele vazio no peito, vaguei sem destino certo, sem saber o que tinha feito. Foi quando em um dia desses, confuso e ainda sofrendo, em uma esquina qualquer, acabei adormecendo. Ao recobrar a lucidez, aproximou-se de mim um velho e sorrindo começou a falar acerca de um certo evangelho. Tratava-se de um evangelho segundo o Espiritismo, a religião que mamãe e papai seguiam com otimismo. Aquele senhor de cabelos grisalhos, como que lendo o meu pensamento, entregou-me aquele livro sagrado, do qual estava sedento. Ao abri-lo naquele instante, de uma comoção sem igual, a lição que saltara aos meus olhos era a piedade filial. Honrai o teu pai e a tua mãe, assisti-los na necessidade, amparando-os na velhice, darás prova de caridade. Aquelas palavras mexeram comigo, pois era um filho insensível e ingrato,
Abandonei meus pais à própria sorte, deixando apenas de mim um retrato. Resolvi que iria visitá-los, pedir perdão pelo acontecido, dizer que os amava muito, recuperar o tempo perdido. Ao chegar ao meu antigo lar, uma multidão ali se encontrava. Perguntei pelos meus pais, lá dentro um senhor me apontava. Ao abrir então a porta, não contive as emoções, realmente eram meus pais, deitado em 2 caixões. Perdoe-me, pais queridos, pela minha insensatez. Pedirei a Deus a graça de vê-los mais uma vez. E em uma nova roupagem, iluminada de intenso brilho, mais uma vez estaremos juntos. Novamente serei o filho. Ao tomarmos conhecimento desse dever filial de sermos piedosos e cuidar amorosamente de nossos pais, muitas vezes nosso coração se entristece, pois muito de nós já os vimos partir pelas portas da desencarnação. E o arrependimento, que parece tardio, nos deixa saudosos e melancólicos. Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que nenhuma alma está separada neste mundo. O dom sublime da oração e do pedido sincero de perdão pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer aos nossos pais rasga a distância e atinge na espiritualidade aqueles corações a que desejaríamos, hoje, de coração renovado, servir e amar. Nunca é tarde para endereçar aos nossos pais, que se encontram na espiritualidade, os nossos cuidados amorosos na forma de oração, irradiando paz e amor a eles. Dizendo a eles o quanto hoje os compreendemos e pedindo a Deus que nos renove em novas existências a chance de amá-los como merecem. Pai e mãe são o nosso passaporte para a vida material, nos facultando a chance de nos materializarmos na Terra, onde evoluiremos para a perfeição, e mais dia, menos dia, conseguiremos a felicidade tão desejada. A eles, nossos paizinhos e mãezinhas eternos de nossa devoção, o nosso amor agora e sempre. E para aqueles dentre nós que ainda guardem mágoas do passado, roguemos a Deus e a Jesus que nos abençoe com o dom do perdão, a fim de atingirmos um dia a paz de consciência que somente a piedade filial bem observada em nossas vidas pode dar. Para encerrar as nossas reflexões de hoje, vou compartilhar com vocês uma belíssima canção na voz de Rosana Beija-Flor, Honra teu pai e a tua mãe. Fiquem todos com Deus. Abraço. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração.
que vieram primeiro abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro abriram os caminhos da constelação. Honra todos seus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra teu pai e tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abriram os caminhos da constelação. Honra todos seus irmãos, honra toda a criação, honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração. Honra aos laços de sangue e aos laços sagrados do coração.